Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Bom, não tem jeito, o telefone celular se tornou uma ferramenta essencial para todos nós. Para você ter uma ideia, só o Brasil possui mais de 252 milhões de celulares ativos, segundo um relatório da Agência Nacional de Telecomunicações, publicado em julho. Desses, mais de 165 milhões são smartphones. Os planos pré-pagos ainda são a maioria e representam 70% entre as linhas do país. Mas para quem tem contas pós-pagas é preciso muito cuidado na hora de escolher o plano para não ter surpresas no fim do mês. Os serviços prestados pelas empresas de telefonia estão deixando grande parte dos consumidores insatisfeitos. E são elas as recordistas de reclamação. O site Reclame Aqui mostra que 3 das principais empresas de telecomunicações do Brasil lideram o ranking de reclamações no último mês de agosto. Então, afinal, o que levar em conta na hora de escolher um plano de telefone celular? Como reclamar das cobranças indevidas? Quem fala mais com a gente sobre esse assunto é Guilherme Argento Lousada, diretor de desenvolvimento de soluções da Sumos. Boa tarde, Guilherme, bem-vindo. Boa tarde. E Soraya Panella, coordenadora de atendimento do Procon Rio de Janeiro. Boa tarde, Soraya, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, tudo bem? E daqui a pouco a gente vai conversar também com o Jonas Justo, cofundador do site Melhor Escolha. Guilherme, Soraya, mais uma vez obrigada pela presença. Guilherme, por que as empresas de telefonia ainda estão liderando os rankings de insatisfação, de reclamação dos consumidores? Por que esse é um serviço que ainda atrapalha muito a nossa vida? Esse é um assunto complicado, polêmico, né? Eu acho que as grandes operadoras, acho que elas não têm conseguido acompanhar as necessidades dos consumidores, né? Então, hoje no Brasil, hoje as grandes operadoras são oriundas de fusões, né, de pequenas operadoras que vieram surgindo, né? E acho que nessas fusões elas não conseguiram se atualizar tecnologicamente. Então, isso acaba incidindo em muito erro de faturamento, né, que hoje são as principais reclamações aí dos consumidores, seja pessoa física ou pessoa jurídica, né? Estou falando desde consumidores finais até pequenas e grandes empresas. Hoje, grande parte de reclamação é em cima de cobrança errada. Lógico que a gente também tem problemas aí de acesso tecnológico, né? Você tem problemas de serviços mal prestados, né? Mas hoje a grande parte da reclamação é em cima de cobranças indevidas. Soraya, essa é a realidade do Procon aqui do Rio? É aproximada. Na verdade, a falha no serviço é o maior número de reclamações acompanhada na cobrança indevida. Porque quando você presta um serviço que tem falhas, automaticamente você acaba cobrando por aquele serviço que não aconteceu, que não foi prestado, que por algum motivo no meio do caminho foi obstruído e aí vem na fatura. E, infelizmente, nós não temos o hábito de analisar as nossas faturas. E isso acaba incidindo aí em meses após meses, você pagando um serviço que você não recebeu da forma adequada, da forma contratada ou da forma esperada também. Muita gente acaba colocando, né? Eu sou uma dessas, a conta no débito automático, sim, porque a gente confia que aquele vai ser um valor fixo e aí você não vai até a sua conta, né, Guilherme? Para entender como ela funciona. Nesse sentido, como é a tarifação das nossas contas de telefone? O que está embutido ali naquele valor? Então, acho que o primeiro passo, né, é as pessoas começarem a conferir as suas contas telefônicas. Acho que o primeiro erro é deixar a conta em débito automático, né? Então, se você passar ali dentro da conta, você tem N serviços com N nomenclaturas diferentes. Cada mês muda a nomenclatura, né, dos serviços. Então, para você entender uma conta telefônica, você tem que realmente dar uma pesquisada. Você tem impostos, né, colocados dentro da conta telefônica que representam metade ou às vezes até mais, né, dependendo da tarifa e do serviço que você contratou, do custo da sua fatura. O grande erro para mim no geral aí dos consumidores é não entender antes de contratar
um serviço de uma operadora de telefonia, não entender corretamente o seu perfil de utilização, né? Para onde eu ligo, qual o horário que eu mais ligo, qual o número que eu mais disco, eu tenho parentes dentro do estado, fora do estado, dentro da minha cidade ou não, como que eu utilizo minha internet, os locais que eu ando tem Wi-Fi, não tem, né? Se eu estou dentro de uma empresa, dentro de casa. Então as pessoas acabam, né, como a gente vinha conversando, as pessoas acabam ficando deslumbradas em ter um smartphone de última geração, né, e acabam caindo naqueles planos das operadoras que depois passam a não entender quais são aquelas cobranças. E aí, consequentemente, isso acaba incidindo em reclamações e, né, você junta a cobrança indevida com um não entendimento do que você contratou. Né? Eu vou completar o que ele está falando no sentido de quando ele disse que o consumidor não conhece a fatura dele, somado às fusões que aconteceram, deixa o consumidor completamente fora do entendimento. Porque essas fusões, eles mudam de nome, eles não sabem qual a empresa de telefone fixo, por exemplo, que se associou àquela empresa móvel, né? Então, eu estou com o meu celular em mãos, ligo para um telefone fixo que é de uma outra operadora. Aí vai vir aquela cobrança absurda na minha conta. Que nunca foi uma cobrança tão absurda, mas passou a ser porque houve a fusão das empresas. Exatamente. Então, isso também dificulta muito o entendimento do consumidor e levam também as reclamações, porque eles passam a contestar a conta no sentido de que eu não falei 2 minutos só, eu não posso estar pagando essa quantia absurda. Então, essa dificuldade do fornecedor e do entendimento do consumidor é onde levam os maiores problemas para o PROCON. Agora, legalmente, não seria, então, obrigação das empresas de telefonia comunicar aos seus clientes dessa fusão, dessas mudanças, que fosse através de um e-mail, de uma ligação? Isso não seria um critério importante? Poderia ser, né? Hoje não existe uma obrigatoriedade, né, da operadora em informar essas fusões e essas mudanças que acontecem internas dela. E realmente isso acaba prejudicando muito, desde pessoas físicas até grandes corporações, né? A gente tem aí casos de empresas onde, em cima de auditoria de faturas, você tem recuperações de milhões e milhões de reais de cobranças indevidas. E se você olhar a sua própria conta, você vai ver que existem cobranças em menor escala, mas se você juntar isso, né, dentro de milhões de assinantes, e se você vê que isso se repete todo mês com você, né, isso acaba tomando uma proporção maior. Deveria sim, né, ser uma obrigatoriedade informar corretamente o consumidor, mas isso não é o que efetivamente acontece no dia a dia. Na verdade, o dever de informação ele vem no Código de Defesa do Consumidor. É um artigo, é impositivo, onde todas as empresas têm o dever e a obrigação de informar e esclarecer o consumidor. Essa informação tem que vir de forma clara e precisa. Então, no momento que o consumidor está adquirindo aquele plano, realizando aquele contrato, essa empresa, esse fornecedor, tem o dever de informar ao consumidor. Então, quando esse consumidor procura o PROCON e diz que não foi informado, a gente parte do princípio da boa-fé objetiva, que aquele consumidor está falando a verdade, e aí a gente faz a contestação e busca a solução para aquele consumidor. Porque, na verdade, em 99% dos casos, realmente o consumidor não foi informado e não consta no contrato. Corretamente. Esses combos, né, dos quais a gente está falando, eles costumam, já vi que é muita reclamação a partir disso, a Soraya vai falar um pouquinho mais para a gente depois. Guilherme, esses planos combo, que incluem aí, hoje em dia, TV, telefone fixo, telefonia móvel, eles são uma vantagem realmente ou pode aparecer aí uma pegadinha para o consumidor? Olha, é o que eu falo, para afirmar que é uma vantagem ou uma desvantagem, tudo está fazendo referência ao perfil de utilização de cada usuário, tá? Então, cada consumidor tem o seu perfil de utilização. Que tem muita pegadinha? Tem. Porque, às vezes, as operadoras te oferecem, por exemplo, ligações locais sem custo, mas não é o teu perfil de utilização em ligação local. Ah, já vai vir a internet acoplada, você vai ter um plano família. E você acaba, de novo, caindo, né, em pegadinhas do tipo, poxa, eu vou ter smartphones, né, de última geração para minha família, ou vou ter uma determinada banda de internet que não necessariamente você utiliza aquilo, né? Então, se você fizer uma análise realmente da tua utilização, aí sim você pode afirmar ou não que aquilo é vantajoso, né? Hoje, o que a gente pode afirmar é que na maioria dos casos, né, compensa muito mais você adquirir um smartphone numa grande rede de lojas, né, pegando promoções que acontecem a todo momento e ficar com um plano mais adequado ao seu perfil e sem
ficar amarrado a uma fidelização de 1 ano ou às vezes até mais junto à operadora é muito mais vantajoso. Porque a fidelização ela está ligada ao aparelho. Ela está ligada ao aparelho. Ligada Exatamente. ao aparelho. Não existe fidelização em cima do serviço. Como eles conseguem fidelizar? Em cima de fornecendo algum equipamento. No caso, o que eles, né, a cenoura para buscar os consumidores é o smartphone de última geração, né? Que, na verdade, se fizerem uma pesquisa de mercado, vão ver que ele não é mais barato comprando com a operadora. Aliás, ele sai muito mais caro. Muito mais caro. Até, o pessoal fala em longo prazo, mas nem em longo prazo. Você vai ver que em curto prazo, você já está pagando muito mais do que você deveria numa conta telefônica. Você, claro, como consumidor, não é obrigado a comprar um outro aparelho só porque você vai fazer o plano de telefonia com aquela empresa. Né? Se você já tem um aparelho, cabem a eles colocar o seu chip e o seu plano, como ele deve ser. E agora tem a facilidade da portabilidade, que isso foi uma benfeitoria maravilhosa, um grande avanço. E quando o consumidor tem a fidelidade, ele não pode fazer a portabilidade. Perfeito. Então, se ele está num plano que não está adequado a ele, que os valores daquele plano estão acima das possibilidades dele, ele não consegue portar. E aí ele fica preso, ele fica amarrado ali, muitas vezes inadimplente, né? E aí gerando outros problemas, porque ele ficou interessado naquele telefone de última geração que aparentemente saiu para ele de forma mais barata. É isso aí. Hoje acho que uma das principais armadilhas é essa do oferecimento do aparelho, né, ou do smartphone de última geração para que você consiga pegar o consumidor. O que a gente recomenda, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, é que num prazo aí de pelo menos 12 meses você reavalie o seu plano, né, porque aparecem novos planos, novos combos a todo momento, né? Então, um caso até que aconteceu comigo, né? A minha própria operadora me ligou ofertando um desconto, né, na minha conta, sem ação nenhuma minha. Eu desconfiei daquilo, né, por trabalhar com isso, fui atrás e descobri que existia um plano idêntico ao meu na mesma operadora com 3 vezes menos o valor. E aí eu fiz uma atualização do meu plano justamente por eu não ter nenhuma fidelização. Eu optei por não ter aparelho fidelizado, que é o que eu recomendo para todo mundo. Excelente. Né? Olha, eu vou trazer mais um convidado para a nossa conversa, que é o Jonas Justo, cofundador do site Melhor Escolha, que criou essa ferramenta justamente para ajudar o consumidor a escolher o melhor perfil aí para sua vida, como disse o Guilherme, a escolher o melhor plano. Jonas, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. É um prazer conversar com você. Jonas, você estava acompanhando o nosso bate-papo aqui no estúdio com o Guilherme, com a Soraya, e muito se falou sobre a importância do consumidor entender o seu perfil, né? Como você e a sua família usam, se liga mais, se conecta mais na internet, se frequenta lugares com Wi-Fi. Eu queria entender de que forma o site Melhor Escolha pode ajudar o consumidor a se enquadrar no melhor perfil para a sua família. Exato. Acho que é um ponto bem relevante essa questão de adquirir o plano de acordo com o seu perfil de consumo. E aí que entra o nosso site, né? A nossa proposta de valor é oferecer um site que forneça a informação de uma maneira adequada e o consumidor pode fazer a melhor escolha usando essas informações e pode filtrar pelo seu perfil de consumo, assim encontrando o plano que melhor corresponde ao seu perfil. Muito bacana. E de onde surgiu essa iniciativa, Jonas? Você já tinha tido algum problema com telefonia ou você já trabalhava nessa área? Conta um pouquinho a história aí da sua ferramenta. Tá, eu já trabalhava em telecom. Eu trabalhei numa operadora no estado de São Paulo. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar em outras 2 operadoras em Londres. E uma das minhas atribuições era realmente surgir com novos planos de telecom. Então, por isso eu acompanhava muito o que acontecia no mercado. E acompanhando o que acontecia no mercado, eu prestava consultoria para pais e amigos quando fossem mudar de planos. Então, essa consultoria que eu prestava como auxílio aos amigos e família acabou virando um negócio. Muito bacana. E hoje em dia, quantos consumidores acessam o seu site? De que forma ele tem ajudado aí? Ele funciona não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. É possível a gente escolher esses planos por regiões? Exato. É possível customizar a busca por região e por perfil de consumo. Você pode pesquisar por quantos minutos você procura ou qual que é a franquia de internet que melhor se adequa à sua realidade. E quanto aos usuários, a gente passa de 150 mil usuários mensais e estamos sempre crescendo. A gente percebe uma demanda muito grande por esse tipo de serviço e a gente também conversa com muitos consumidores
que realmente agradecem essa facilidade na hora de escolher o plano, porque muitas vezes é meio complicado encontrar informação no site das operadoras, e às vezes as informações que são realmente necessárias estão em lugares um pouco mais escondidos ou apresentadas de uma maneira comercialmente que dificulta a compreensão do usuário. Muito bacana. E quanto tempo leva essa busca? O usuário consegue fazer isso de uma forma rápida? Olha, em torno de 1 minuto e meio é o que a gente vê no site. Dependendo dos casos, muitos clientes também procuram por outros serviços. Então, nesses casos, costumam demorar mais. Mas, se for só serviço de telefonia móvel, cerca de 1 minuto e meio. Agora, as empresas conseguem ter uma noção do quanto foram procuradas pelo Melhor Escolha por causa desse ranqueamento aí de informações? Sim, as empresas sabem quanto de tráfego a gente manda para o site de cada operadora. Então, eles têm a noção perfeita de quanto a gente gera de volume de tráfego. Então, é bem possível não só as operadoras perceberem o que tem de demanda por seus planos, mas também a gente percebe quais são os planos mais demandados pelo mercado. E o site inclui essa questão de combo que a gente colocava aqui, né? Não só os planos de telefonia, mas o quanto cada operadora pode oferecer em todos esses serviços. Exato, temos também os combos, e é uma questão interessante até essa questão de combo. A gente fez um levantamento há pouco tempo atrás, e o combo gera uma economia em torno de 50 a 90 reais, dependendo do tipo de combo, né? Se são 3 produtos ou 4 produtos. Então, muitas vezes, essa economia de 50 a 90 reais não é suficiente em comparação da pesquisa de produto por produto. Muito bacana, Jonas. Parabéns aí pela sua iniciativa. Acho que de muito bom uso, né? E muito interessante para nós consumidores. Muito obrigada pela sua participação, viu? E eu que agradeço. Eu vou pedir para a gente tirar a imagem do Jonas da tela e colocar a imagem do site melhorescolha.com. A gente vai colocando aí o endereço antes para você acessar o site. Se você tem dúvidas sobre o melhor plano para a sua área, aí está o site para você, melhorescolha.com. Você pode comparar os planos, se você está buscando mudar, tem plano família, você está pensando em colocar um combo, aí você vai encontrar essas informações de forma mais acessível para você, com as informações mais diretas. Tá aí o site melhorescolha.com. Uma iniciativa muito bacana, né, Guilherme? Exatamente por isso que a gente colocava também, né, Soraya, essa questão da falta de informação, as informações muitas vezes escondidas, né, o consumidor não entendendo aí os termos técnicos também utilizados pelas operadoras. É uma iniciativa legal porque isso antes ficava restrito aos planos corporativos, né, onde hoje a gente tem especialistas em analisar planos que são até bem customizados, né, para essas grandes corporações, e o pessoal uma pessoa física ficava meio desamparada, né, nesse tipo de ferramenta. Eu acho uma iniciativa muito legal, né, quanto mais informação, né, para o consumidor, melhor. Eu digo que a internet é um mundo mágico, né? A gente descobre tudo ali. É só você se dar o trabalho um pouquinho. Eu não conhecia o Melhor Escolha e vou dizer que vou passear lá, vou conhecer e vou passar para os meus consumidores, porque fantástico, fiquei bem impressionada. Soraya, as ações, os processos que os consumidores dão entrada, né, nessa questão de telefonia pelo PROCON, normalmente os consumidores acabam ganhando esses processos? Nós temos uma resolutividade muito boa nesse sentido. Ele já havia falado anteriormente que as empresas já quase nem discutem mais, porque eles já estão cientes dos erros e das falhas que eles cometem. Elas são bem repetitivas. Na verdade, são muito repetitivos. Então, o consumidor que busca o PROCON, se ele tiver devidamente documentado, que é importante isso, é importante que o consumidor busque primeiro falar com a empresa, faça contato com os saques, anotem os números de protocolo, porque muitas vezes são problemas pequenos, fáceis de se resolver e evita o desgaste. Então, é importante que eles façam esse contato com a empresa. E aí sim, não tendo uma solução razoável, nenhuma solução, buscar o PROCON, e a gente tem
bastante contato com eles, uma boa relação com as empresas, principalmente as maiores empresas. Nós temos dentro do Procon na Rio Branco um atendimento que a gente chama de expressinho. Então é um atendimento rápido, de solução rápida, praticamente imediata, onde o consumidor dentro do Procon consegue inclusive conversar com a empresa que ele está procurando. Nós temos dentro do Procon as maiores empresas. Essas empresas fazem essa parceria com o Procon justamente para dar uma solução imediata ao consumidor. Agora, essa consciência, então, Guilherme, desses problemas, né? Como você e a Soraya disseram, as empresas têm noção de que esses erros existem, né? Muitas vezes, então, o retorno para o consumidor é praticamente que imediato. Por que esses erros se repetem? Então, esse é o grande X da questão, né? Porque elas são bem cientes dos erros. Como a Soraya falou, os erros são repetitivos, são praticamente os mesmos, né? E a gente não vê isso se normalizando, né? A gente sabe, né, como a gente falou lá no início, que devido às fusões, né, de várias operadoras para gerar uma operadora, né, hoje de maior porte, não houve um investimento adequado, né, na parte de sistemas, né, de junção de todas essas operadoras. Então, por isso que ainda há muita falha, principalmente em faturamento, né? É como se várias operadoras menores se conversassem para emitir uma única conta, seja para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E aí, quando isso acontece, vem muita falha de faturamento. Como eu falei, vem serviços que você não contratou, cobrado indevidamente, serviços, né? Se você, às vezes, somar ligação por ligação da conta, não bate com o valor total, cobrança de impostos indevidos, enfim, os erros são conhecidos, né? E tem uma gama vasta aí de erros que elas cometem aí mensalmente com os consumidores, tá? Hoje, eu posso dizer que esse problema atinge até o Procon. Porque eles fazem a fusão externamente, né? Para o mundo. Mas internamente, eles não se falam. Exatamente. E para o Procon fazer a reclamação do consumidor e notificar aquela empresa, o Procon tem que identificar dentro da reclamação do consumidor exatamente o que ele está buscando para saber se vai para a empresa A, B ou C. Agora, legalmente deve ter um prazo para que essas áreas se juntem, não? Dessas empresas que passaram pela fusão. Na verdade, assim, não sei se o Procon tem essa informação, não é de nosso conhecimento isso. Não existe uma obrigação, inclusive o órgão regulador que é a Anatel, né, que a gente até recomenda que muitos dos erros que não sejam respondidos se abra o protocolo na Anatel, porque aí sim a operadora ela tem um prazo limite para te retornar e ela é obrigada a retornar passível até de tomar uma multa, né? Mas esse órgão regulador ele não vem exigindo isso, essa normalização das operadoras. Então, fica o ônus para o consumidor de ter que olhar a conta dele, né? Ou uma empresa olhar a conta dela e solicitar o ressarcimento, e não ao contrário, né? Quando deveria ser ao contrário, né? Na verdade, a tarefa da Anatel está sendo feita por nós e pelo próprio consumidor. Perfeito, é isso aí. Esse é, né? Porque pouca gente sabe que a função prioritária, né, primordial das agências reguladoras é controlar o mercado para proteger o consumidor. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Né, hoje, por exemplo, se você achar um erro de fatura, você pode solicitar um ressarcimento até 3 a 5 anos para trás. Né? Isso em processo administrativo, sem ter que acionar âmbito jurídico. Então, tem muitas empresas que nos procuram para fazer uma auditoria retroativa nas faturas e você acha inúmeros erros. E aí a operadora, como eu falei, ela sabe tanto que está errado que ela nem discute muito e acaba ressarcindo a empresa ou até o consumidor final. Gente, o papo está ótimo, dicas interessantíssimas e a gente teria muitas horas aí para conversar ainda, mas infelizmente o tempo está acabando. Então eu queria dicas rápidas de vocês dois, para quem está nos assistindo, que está em busca de um novo plano ou que está desconfiando que sua conta está errada. Que dicas, Guilherme, você pode dar então para quem está procurando um plano de telefonia de celular? A que questões ele deve estar atento para buscar o plano mais adequado à sua necessidade? Legal. A primeira dica que eu dou, né, como a gente veio falando, é não se deslumbrar com um smartphone de última geração e não fazer isso o seu fator de decisão para um plano junto à operadora. Uma outra dica é pegar as suas últimas faturas dos últimos 3 meses, né, seja da operadora anterior que você esteve ou monitorar o seu consumo durante uns 3 meses para que você veja o seu perfil, né, para ver se não teve nenhum pico aí, né, de utilização. Você analisa o seu perfil e aí sim você tome a decisão correta na escolha de um plano, tá? Porque as opções são inúmeras, né? Então você fique atento ao seu perfil e não caia nessas armadilhas aí de fidelização. Muito bacana. E Soraya, para quem está desconfiando que a conta está muito cara? Bom, o primeiro momento é fazer o contato com a empresa.
liga para a empresa, fala com o SAC e tenta entender. Se o SAC não responder, se ele achar que está errado, aí sim ele procura os órgãos de defesa do consumidor para que ele possa ser ajudado e a gente buscar a melhor solução para ele, talvez orientá-lo a uma portabilidade, qualquer coisa parecida a isso, mas certamente com uma solução ele vai sair. Muito bom. Olha, infelizmente o tempo acabou, mas eu queria então mais uma vez agradecer a presença do Guilherme Argento, que é diretor de desenvolvimento de soluções da Sumos. Obrigada, Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição sempre. Hein? Obrigada. E a Soraya Panella, nossa parceira aqui do Conexão, que é coordenadora de atendimento do Procon do Rio de Janeiro. E a gente conversou também com o Jonas Justo, do site Melhor Escolha. É você de casa, obrigada pela sua companhia. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura, mas a gente está sempre a qualquer hora do dia e da noite no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo para você e até a próxima.